bate-papo aqui entre irmãs. E hoje, na verdade, eu vou pedir para a Diana começar falando um resuminho da palavra dela que ela deu domingo e que eu sei que impactou muita gente. Para mim foi muito poderoso, acho que para todo mundo lá. E aí a gente vai falar um pouquinho mais, né? Desenvolver isso aí. Sim, não, foi muito interessante, né? Porque essa palavra surgiu, assim, muito porque eu comecei a ver, tipo, um clima de frustração e decepção, assim, tomando conta, assim, da igreja, sabe? Um sentimento de, tipo, será que vale a pena, né? Eu devo continuar? E eu lembro que a gente tinha saído de um culto de oração, né? Muito poderoso. O Gu trouxe um ensino sobre guerra, sobre oração, muito bacana. E a gente teve uma causa específica pela qual a gente orou como igreja, todo mundo, né? E ali todo mundo saiu com fé, assim, fortalecido, um orando pelo outro, e todas as causas. E a gente saiu de lá com muita fé, muito cheio. E ao longo da semana, enfim, a pessoa pela qual a gente estava orando faleceu. E foi um baque, assim, também como igreja, porque ao mesmo tempo que estava todo mundo, né, na fé de que aquilo ia acontecer, também foi um baque quando não aconteceu. E aí eu falei, meu Deus, o que a gente faz com esse sentimento, né? E eu fiquei processando isso. E também aconteceu na minha vida algumas situações que também me frustraram de alguma forma, né? Eu estava orando por uma situação lá com a Vitória, minha filha, e quando eu cheguei lá para fazer a mudança dela e tal, eu tive uma outra resposta, não era a minha expectativa, foi frustrada. E aí eu falei, meu Deus, eu acho que o Senhor está querendo falar alguma coisa, né? Eu preciso organizar o meu pensamento. E eu falei, isso deve ser a sensação de muita gente. E eu tinha muito essa clareza. E tanto tive que foi assim, depois que eu sentei para escrever a palavra e fiquei ali buscando e ouvindo outras coisas para trazer fundamento para a palavra, foi o ataque que veio sobre a minha mente foi tão forte, assim, uma sensação de desânimo profundo, de vontade de desistir, de tudo que eu faço não vale a pena. Assim, era aquilo uma verdade absoluta. E eu falava, Senhor, esse pensamento não é meu. Será que eu tô de TPM? Será que o que está acontecendo? E era muito forte essa sensação. Eu não estava nem conseguindo lidar a ponto de eu falar assim, Gu, prega você, porque eu não tenho condição de falar sobre esse assunto. E no final, né, ele orou comigo, eu acordei e falei, não, vou levar a palavra, e foi bênção. Porque a palavra é o que a gente deve fazer. E a gente deve fazer o que com esse sentimento? Levar esse sentimento ao Senhor, né? Assim, basicamente é isso, confiar que Ele é um Pai amoroso, né? Ele é um Deus de amor, é um Deus bom, né? Ter esse fundamento de que um Deus bom, um Deus Pai, e que a gente não precisa entender tudo, a gente não vai entender tudo, somos criatura, não somos os criadores de todas as coisas, e a gente entendendo esse papel, a gente vai a Deus com liberdade e fala, Senhor, tá doendo, eu não sei como lidar com esse sentimento, mas, por favor, tira essa dor do meu coração, tira essa frustração, tira essa decepção, porque eu quero continuar crendo nos teus milagres, eu creio na tua palavra, eu quero, né, ser revigorado no meu homem interior. Amém. E aí a gente foi desenvolvendo isso aí, né? E uma coisa que eu gostei muito que você falou isso, né? Assim, eu não preciso entender tudo, por isso que eu tenho que ser como criança, né? Por isso que o reino dos céus é para os pequeninos, né? Para esses que têm um coração de criança mesmo. E acho que isso resolve tanta coisa, né? Uma frase simples, né? Assim, de ter que ter um coração de criança, mas é tão poderosa porque elimina o poder desse raciocínio que a gente endeusa, dá tanta importância, né, para a nossa forma de pensar, para eu querer controlar tudo, para eu entender tudo. E em Deus a gente cria muitas expectativas às vezes, né? A gente acha que Deus tem que fazer exatamente como eu planejei, e quando eu oro tem que ser exatamente daquele jeito a resposta, como se eu estivesse falando com o gênio da lâmpada e ele tivesse que me dar exatamente aquilo. E aí, quando Deus não faz assim, a gente se frustra. Só que é tão lindo pensar, né, que como a gente já falou aqui algumas vezes, né, que é um relacionamento muito mais profundo, né, é de pai para filho. Então, muitas das coisas que o Senhor não responde como a gente quer, ele já pensou lá na frente.
né? Assim, não sei se, às vezes a gente conhece pessoas que já estão pensando lá na frente, que a gente não está conseguindo entender onde que a pessoa quer chegar, mas depois a gente vai entender, né? Com Deus é assim. Então, essa confiança nesse olhar bondoso do Pai é que faz toda a diferença, né? Então, como Jesus fala, né, que a gente deve construir a nossa vida na rocha, porque vão vir os ventos, né? Ele nunca escondeu isso, né? No mundo a gente vai ter aflição, né? O vento vai vir, a tempestade vai vir. E aí, nessa hora da tempestade, que é exatamente essa situação que a gente passou essa semana, né? Aonde está fundamentada a sua fé? A sua fé está fundamentada no caráter de Deus ou numa resposta que você estava esperando? Então a gente tem que ter muito cuidado para a nossa fé não estar pautada só em experiências que eu tive anteriormente, de repente, de que, né, eu pedi uma coisa, Deus fez exatamente o que eu pedi. Não, a minha fé, ela precisa estar pautada no caráter de Deus, em quem Ele é. Deus é bom, né? A gente fez há pouco tempo até um estudo, né? Você e o Hugo fizeram mais, né? Numa célula, sobre esses fundamentos, que era até legal dar uma lembrada aí. Você lembra de todos eles agora? Vou lembrar todos, mas assim, começava com que Deus é bom, Deus é Deus de impossível, né? E por isso a gente pode sonhar. Muito bom. Ele já conquistou também, Ele já conquistou todas as coisas na cruz. E a gente é importante para Deus. Isso, olha que lindo isso. Então, assim, esses 4 pilares básicos, você já pode defender a sua mente de um monte de mentiras e ataques do inimigo, né? Isso é tão importante, gente. E a Joyce Meyer, do livro, né, que eu estou fazendo estudo, ela, numa pregação que eu vi, é muito interessante, ela fala, gente, tudo se resume numa coisa muito simples que todo mundo tem que saber. Deus é bom e o inimigo é mau, né? Então, assim, parece uma coisa boba de criança. Mas é disso aí que se desenrola tantas outras complexidades e o inimigo vem com tantos enganos que se a gente tiver esse fundamento bem estabelecido no nosso coração, a gente pode se desviar de muita mentira. Então, a primeira coisa, assim, num momento de dor, de muita frustração, de expectativa frustrada, é sempre se voltar para esse lugar de amor, para o colo do Pai, né? Assim, como uma criancinha. E eu acho que a humildade tem um papel muito importante nessa hora, porque por mais que eu pense assim, poxa, Senhor, né? Tinha que ter feito isso assim, e assim, e assim. Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar, gente, quem sou eu para dizer que Deus tem que fazer assim, assim e assim, né? E quando eu penso na minha insignificância, é muito mais fácil eu abrir mão dessa maneira de pensar, né? Porque eu entendo, caramba, eu posso estar completamente equivocada e certamente quem está certo é Deus e não eu. Né? Eu acho que também isso é importante. Eu já ouvi essa metáfora muitos anos atrás, até num encontro de casais na nossa igreja há muito tempo, né, que falava desse outro lado do bordado. Né? Só que eu tenho feito uma série de pinturas agora e estou usando muito as linhas, os bordados para construir. E é tão engraçado, porque eu tenho uma intenção dele de um lado. E aí quando eu olho, o outro lado é tão feio e tão confuso, e as linhas erradas, eu às vezes fico, será que eu tenho que corrigir o lado avesso? Mas enfim, tudo para dizer que assim, para que o Senhor consiga fazer do que Ele está vendo, onde Ele quer chegar, provavelmente a gente está vendo aquelas linhas atravessadas, aquele outro lado todo distorcido. E Ele é que sabe qual o melhor caminho para a gente alcançar aquilo que a gente deseja, né? A palavra fala isso. Então eu tenho que confiar no processo, e não só confiar no processo, uma coisa que eu tenho assim aprendido com o Senhor é de desfrutar o processo. Não faz sentido Amém. A gente viver por resultado. Amém. Porque os resultados, eles são falsos pilares, né? Sim. Porque o que importa para o Senhor, o que importa para a gente é a caminhada, é o dia a dia, Sim. É o dia, ele fala, né, Senhor, a gente já falou isso aqui, me ensina a contar os meus dias. Amém. É o dia, é o hoje que a gente está vivendo.
Então, aonde está o Senhor hoje? Cadê a bondade do Senhor hoje? A gente falou sobre isso outro dia. Aonde que eu posso te ver, Senhor? Me leva para o teu colo, me leva para os teus braços. Eu preciso dessa bondade hoje, renovando o meu dia, eu podendo enxergar com outro olhar aquilo que eu estou vivendo. Porque senão, realmente, se a gente olha só para resultado, a gente vai viver de frustração em frustração. Pode ser que a gente consiga algumas coisas da maneira como a gente pensava, mas o propósito do Senhor é trabalhar no nosso interior. Exatamente, né? Até porque o resultado que eu espero nem sempre é o resultado que Deus espera. Né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas o Senhor ele está usando aquilo, na verdade, para trabalhar alguma coisa na gente. Né? Então, quanto mais diferente for a nossa perspectiva da de Deus, mais frustrado a gente vai ser, né? Então, é importante a gente estar sempre ajustando a nossa perspectiva, né, a partir do olhar de Deus, para que a gente se realize nele e a gente se alegre nessa caminhada, né? E você está falando disso, do desfrutar do processo, eu fiquei lembrando que eu estou aprendendo violino, né? Já tem um tempo isso. Só que assim, eu aprendi muito tarde, né? Eu já tinha, 38 anos quando eu comecei a estudar o violino. E é muito tarde, gente. Quem toca violino sabe que é um instrumento muito difícil, enfim. Se eu ficasse olhando para o resultado que eu queria, eu não tinha nem começado. Mas o professor, que é muito bom, ele falou assim, olha, se alegra no processo. A primeira coisa que ele falou, não fica focando em, que eu vou tocar igual fulano, agora não. Você tem que aprender a gostar daquele momento ali de prática, desfrutar, sabe, daquele tempinho ali, dos 15 minutos que você vai ter por dia, porque também você não vai ter muito mais tempo do que isso. E, gente, aquilo é muito poderoso. O prazer daqueles minutos, né, assim, é suficiente para que eu continue. Então, a gente tem que entender que andar, né, na presença, como a gente fala aqui sempre, né, esse desfrutar de Deus, gente, essa é a alegria, a nossa alegria tem que estar no Senhor, e Paulo repete tanto isso, né, alegrem-se sempre no Senhor, porque se eu perco a alegria, gente, eu perco o ânimo de continuar, né, eu perco tudo, eu perco a perspectiva. Porque, de fato, existe uma alegria, né, desse processo do Senhor constante na gente, né? Então, buscar isso em Deus. Se a gente estiver no meio de muita frustração, gente, existe um lugar, sabe? Um lugar nele, de amor, onde essas coisas perdem a força, né? E a gente começa a ver claramente. E, gente, olha, o resultado da palavra da Diana no domingo foi tão tremendo porque o Espírito Santo começou a fazer curas nas pessoas, né? Assim, depois a gente conversou um pouco, você falou que você nem esperava muito isso, mas em mim Deus foi me lembrando de coisas que Ele queria curar. Depois outras pessoas foram testemunhar, né, para Diana também, porque às vezes a gente abriga essa mágoa com Deus em função de algumas frustrações, alguns medos que vêm no nosso coração, e às vezes a falta da intimidade só piora, porque se eu não tenho tanta intimidade com Deus, eu não me sinto nem no direito de falar com Ele que eu estou chateada, né? E aí ela foi falando da importância de você rasgar o coração, né? Nessas horas. Porque a gente já ouviu de muita gente, né? Que não consegue falar certas coisas para Deus. Como que eu vou falar para Deus que eu tô pensando isso, que eu tô pensando aquilo? E, gente, isso é um sofisma, isso é uma... Gente, isso é uma mentira do inimigo. É uma coisa muito séria, porque a gente tem essa liberdade. O véu foi rasgado para que a gente tivesse livre acesso. Amém. E livre acesso quer dizer que a gente pode ser livre ali naquele lugar, que a gente pode falar daquilo que está no nosso coração. Se Davi fala, porque está abatida a minha alma, né? Mas por que ele pode falar aquilo? Ele está no lugar secreto, ele está ali na presença do Pai, ele vai
ressignificando aquele sentimento à medida com que ele vai abrindo o coração. Senhor, os inimigos me perseguem. Senhor, eu sinto como laços de morte. Ele fala de um sentimento muito profundo. Ele está num lugar escuro quando ele começa ali alguns salmos. E então aí ele vai, e nesse encontro com o Pai, no que ele tem esse contemplar do Senhor como Pai, que ele encontra esse lugar de segurança, esse berço de amor, de bondade e misericórdia que nos seguirão todos os dias da nossa vida, a gente muda esse pensamento. Então a minha ferida, o poder do Espírito Santo vem e cura aquela ferida, cura aquela dor que está tão intensa. E olha, tem gente que está carregando dor há anos, né? Há anos. E a dor, ela não tem data, né? Assim, a dor de 20 anos atrás, se ela não é tratada, ela é a mesma dor hoje. Ela vem no nosso coração e aponta e alfineta, né? Gera as consequências. No mesmo grau de antes. Então, só que o Espírito Santo hoje, ele pode curar aquela dor de 20 anos atrás. Amém. Glória a Deus. Então, para ele não tem impedimento. O Senhor não tem essa linha do tempo que tem na nossa mente, né? Ele é presente, ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ele estava lá, ele viu, ele pode ir ali e curar a tua dor. Então, acho que a gente tem que usar, isso é um recurso poderoso, o Espírito Santo, nosso Consolador, nosso ajudador, ele está presente para hoje poder limpar o nosso coração dessas coisas que nos aprisionam, dessas frustrações e decepções que a gente bota para debaixo do tapete, mas que elas são pedra de tropeço. Porque se a gente está com ferida com Deus, então Deus não pode resolver meu problema, então eu não tenho a quem recorrer. Porque se você chega nesse impasse de ter um problema com Deus, então ninguém vai poder te salvar. Né? Não tem Chapolin colorado que venha te salvar. Quem vai poder te resgatar da sua dor? Então, primeira coisa, gente, é varrer o nosso coração de decepções com o próprio Deus. Porque com certeza Deus não é o culpado disso. Né? Porque Ele é bom, porque a palavra me garante que Ele é bom, que Ele é Deus de amor. Que a base do seu trono é justiça. Amém. Então, em Deus não tem injustiça. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu tenho que ser firmado nessas verdades. Eu construo o meu pensamento. Eu mudo, volto para a minha metanoia, né? Para a minha mudança de mentalidade, para poder me livrar desses pensamentos que me aprisionam. Né? É você analisar a situação e pensar assim, será que eu estou olhando da perspectiva da bondade de Deus? Ou eu estou perdendo de vista completamente que Deus é bom e eu estou olhando de um ponto de vista totalmente errado, né? Então a gente tem que alinhar, não, Deus é bom, então a coisa é de outro jeito, né? Deixa eu só interromper rapidinho, porque teve uma coisa engraçada nessa célula que a gente estava falando desses fundamentos, e eu lembro que a gente falou, Deus é bom, mas isso aí foi unânime, assim, na célula, isso aí eu já sei, isso aí eu nem preciso saber, porque Deus é bom mesmo. Tá, aí a gente falou, mas quando você está reclamando de que, sei lá, seu visto ainda não chegou, quando você está incomodado porque você não está gostando do seu trabalho, reclamando sobre isso, teu ponto de vista é de que Deus é bom? Porque será que você estaria reclamando da mesma maneira se isso fosse uma coisa tão latente para você, essa bondade? Então, assim, às vezes é importante dar um choque de realidade. Não é saber na teoria, é saber vivendo, né? Bem diferente, realmente. Muito poderoso isso. E a Diana estava falando sobre isso, né? Da gente, então, resolver as nossas questões com o Senhor, né? Porque às vezes a gente tem questões, mágoas com o próprio Deus. Mais uma vez eu fiquei lembrando aqui que eu estava com questões com pessoas, algumas pessoas, e o Senhor começou a falar como se ele falasse assim, tudo bem, vamos resolver aqui eu e você, né? Coloca na minha conta o que você está cobrando da pessoa, sabe? Então, assim, até os nossos relacionamentos e até quando a gente culpa alguém, gente, a gente precisa entender que o Senhor, Ele está ali, ele está permitindo aquilo para trabalhar com a gente. Então, assim, até isso a gente tem que entender que tem que ser direcionado para o Senhor, né? E resolvido com Ele. Porque se eu tenho que perdoar alguém, eu tenho que perdoar porque eu também fui perdoada, sabe? Existe todo um contexto onde tudo na nossa vida, no final das contas, a gente vai prestar contas ao Senhor, né? Então, assim, esse relacionamento tem que estar livre de mágoas, livre de qualquer engano, né?
E a gente tem que ter essa liberdade de conversar com Deus tudo aquilo que vem no nosso coração. Porque se a gente não faz isso, gente, a chance da gente virar religioso é enorme. A chance da gente falar e não viver é enorme, né? De saber, né, como você está falando da bondade, mas de não praticar é muito, muito possível. E aí acontece o que Jesus fala, aquele que conhece a palavra, mas não pratica, é como aquele que construiu a casa na areia, né? Então, sem fundamento nenhum, porque não adianta a gente só ouvir e conhecer, a gente precisa na prática, né? E sabe que eu tô pensando, eu tô fazendo um estudo, né, de um curso, e que ensina muito uma metodologia. Só que eu fico pensando que as coisas com Deus não são uma metodologia, né? Assim, um rito. A gente tem as disciplinas espirituais, a gente tem, mas o Senhor lida com cada um de forma tão específica. Assim, a forma como Ele vai tratar a gente é tão peculiar, é tão customizada, né? É um cuidado tão íntimo que eu não posso basear a minha vivência na vivência do outro. Essa coisa da gente se comparar o tempo inteiro, ou como aconteceu para um, vai acontecer para mim. A gente é alimentado pelo testemunho do outro, sim. Se ele é poderoso para fazer na vida dele, ele é poderoso para fazer na minha vida. Isso vai estimular a minha fé, mas a forma como ele vai fazer, muitas vezes isso é muito diferente. Né? A gente tem histórias diferentes, passados diferentes. Sim. Então, assim, ele vai ter que costurar de maneiras diferentes para chegar nesse caminho de nos aperfeiçoar, de nos tornar como Jesus, isso, né? É muito então, bom. a gente precisa confiar no caminho do Senhor com a gente. Amém. Sabe? Muito bom isso, porque essa comparação gera muita frustração, né? A frustração muitas vezes é em função de uma ilusão, de uma coisa que não faz o menor sentido, né? Que não tem nada a ver. E às vezes a gente só não sabe o quadro completo, né? Que a gente fala, né? A gente não consegue ver, a gente não sabe completamente a vida do outro. A gente também não sabe os detalhes pelos quais ele passou. A gente mas não sabe o não que sabe passou todo chegar o processo, né? Então, acho que a gente tem que confiar nessa coisa individualizada do Senhor. O Senhor, olha, Ele morreu por mim e por você, uma coisa individualizada. Ele faria, se fosse uma só pessoa, ele faria por uma só pessoa. Então, muitas vezes, né, a gente perde isso de vista, a gente só pensa nos muitos números, nas quantidades, no volume, na grandeza dos testemunhos ou do número de pessoas, mas para o Senhor é muito importante. É tudo. Né? Ele foi escolhendo os discípulos um a um, e conhecia as diferenças, as peculiaridades e diferentes chamados, diferentes coisas, né? É tão lindo ver essas nuances no Senhor, e assim, permitir que Ele possa ir nas nossas diferenças e vir nos resgatar em cada uma dessas coisas. É tão lindo. Então, assim, eu escolho confiar que o Senhor vai me conduzir para aquilo que é o melhor para mim. Então, eu vou confiar nesse processo de frustrações, decepções, para me moldar. Amém. Eu lembro quando a Déia se mudou aqui para os Estados Unidos, eu lembro de um período onde a gente estava, e eu meio brava com Deus, assim. Por que tinha que separar? Porque as crianças estavam tristes, porque eu estava triste, porque eu sentia falta, porque, sei lá, me sentia sobrecarregada, enfim. E eu lembro de um dia, eu lembro desse dia, em que eu tive, assim, essa revelação. Acho até que foi através de um louvor que falava que Deus era bom, dessa bondade de Deus. E aquilo para mim, assim, foi tipo, caiu uma escama do olho, assim. Foi uma revelação mesmo da bondade de Deus. E eu falei, gente, eu tenho que olhar isso com outro olhar. E foi a partir dali que eu comecei mesmo a me permitir a olhar para aquilo ali. Que oportunidade maravilhosa da gente viver como família, da gente, né, ter uns vínculos mais profundos, de eu poder ter um relacionamento maior com a minha mãe, de entender aquilo ali do ponto de vista do Senhor. Ele estava me dando um presente que era aquele momento. Tão lindo isso, né? E que Ele também estava sendo bom com eles aqui, enfim. É o Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível, que já tinha muito além. Quando eu comecei a confiar e ver essa bondade, isso, foi tão bom. É como ir flutuando cura. E começando a enxergar como foi uma cura, foi uma cura profunda, assim. Muito e eu sei que a gente precisa cavar essa revelação da bondade de Deus. E elas só vêm, eu creio, nessa honestidade, nessa humildade, nessa honestidade de sentimento, de eu poder falar para Deus de fato o que eu estou sentindo. Sim. E dizer que é incompatível
compatível com o que eu deveria estar assim, sabe? Assim, quando Sim, você vê essa sim. contradição, enxerga, traz luz para aquilo Tão ali, aí bom. o Senhor pode vir E aí e você é trazer a capaz de resposta. desfrutar, experimentar, né? Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus é Amém. maravilhoso. E outra coisa que eu estava pensando aqui, né? Quando você estava falando, Eita, o que você falou? Eu falei tantas coisas. Lá da vinda para cá, das distâncias, da revelação. Enfim, é isso aí. Não, importante que eu acho embutir aí nessa receita toda do que a gente está falando é a fé. A fé, gente. A fé é aquela coisa que ainda que você não veja, você crê, sabe? Então, crescer em fé é muito importante. No início da minha conversão, a Cleide, minha sogra, né? Acho que foi ela que me deu um livro para ler que chama O Louvor que Liberta. Gente, que livro maravilhoso, que fala exatamente esse processo. E só que isso vem cheio de, assim, tem que ter uma fé embutida nisso, porque quando você está no meio de um caos, mas a sua decisão é adorar, você está declarando no mundo espiritual e no mundo físico que você escolhe confiar, que você está adorando independente das circunstâncias. E isso é tão poderoso que realmente rasga os céus assim, e rasga toda essa mentira, toda forma de ver errada. Então eu creio que existe assim uma fé que ela também vai crescendo à medida que a gente vai passando, né, por essas frustrações e vencendo, né, que gera perseverança, como diz lá em Tiago. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que a fé ela não precisa ver, né, para crer. Então, muitas vezes, enquanto você está vendo uma frustração, você pode sim, sabe, declarar, adorar. Gente, a experiência, acho que de todo aquele que faz e começa pela fé, daqui a pouco você está vendo o chão aparecer no seu pé. Assim, você começa a andar sem chão e de repente o chão aparece. Porque você traz a existência, né? Então eu creio que o louvor liberta, a adoração liberta. Você declarar esses fundamentos de que Deus é bom, de que Deus me ama, né? Experimentar, gente, o amor e a bondade de Deus no meio das circunstâncias mais adversas, eu acho que é uma grande prova do amor de Deus, né? E quem já experimentou sabe do que eu estou falando, né? Como Deus pode ser tão presente, o amor dele tão presente, às vezes em situações tão difíceis, e ele ser tão real, né, pra gente. E se você não está tendo essa experiência dele ser real, creia, sabe? Creia na palavra, vai buscar até você achar, sabe? Não desista de fundamentar a sua vida nessas verdades, né? Em nome de Jesus. A Bíblia fala, né, de contemplar e ser transformado, né? E eu creio muito nisso, assim. Quando a gente contempla a beleza, a santidade do Senhor, aquilo reflete em nós, aquilo transforma a nossa natureza. Amém. Então, esse lugar do louvor, ele não é só de palavras em canção, mas ele é de uma atitude, uma expectativa de encontrar aquele que é belo, aquele que é perfeito, aquele que nos criou, aquele que tem o universo em suas mãos. Essa contemplação dessa grandeza coloca a gente em perspectiva e transforma a nossa natureza. Muito bom isso. Então, assim, realmente o louvor, o exaltar ao Senhor, o colocar Ele no seu lugar de trono, né, no seu reino, e ao mesmo tempo tê-lo tão próximo. É muito né, tê-lo tão perto, é tão poderoso, né? Muda muito tudo, bom muda isso. tudo. Realmente o louvor, ele faz isso, né? Engrandece o Senhor e te coloca ali no seu lugar. Então tudo se ajusta, porque muitos problemas a gente tem quando a gente quer ficar grande demais, né? Isso. Achar que a gente está certo. Nos alinha. Então, muito bom. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus, né? Amém. É isso. Bom, gente, então a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Mas não deixa aí de colocar o seu joinha, de compartilhar, vamos tentar espalhar essa mensagem. Eu tenho certeza que vai edificar outras pessoas, assim como tem edificado as nossas vidas. Amém. Gente... Escreve aí também, se vocês tiverem sugestão de assunto, alguma coisa também a gente pode ver, né?